Aleluia, amém. Obrigado, queridos. Podem sentar. Aleluia. Boa noite, milionários. Eu gosto quando a pessoa assim assume. A gente quer ser milionário. Coisa, não, assume. As coisas se tornam evidentes quando você assume no seu espírito. À medida que você assume no seu espírito. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Estamos, como eu falei hoje pela manhã, nós estamos num período bem distinto da nossa história. Creio que a maioria de nós, se não todos, nunca passamos o que está acontecendo hoje no mundo. Vocês podem notar. E eu não estou falando apenas do Covid, estou falando de forma geral. E alguns irmãos viajaram, de férias, mas outros vocês não estão vendo, porque eles estão naquele bom combate da fé, em relação à saúde sua e de seus familiares. E aí tem toda aquela questão de não estar junto de pessoas e tal. Então por isso que você está vendo até poucas pessoas. São algumas pessoas que não estão vindo, elas estão enfrentando ventos contrários. O que é o vento contrário, pastor? O que é o vento contrário? É simples. Quando os apóstolos, nos tempos antigos, no tempo dos romanos, eles utilizavam grandes navios para se locomover. Na verdade, a maioria dos navios, se não todos os navios, eram de carga, e haviam pequenas embarcações só que eram passageiros e carga, mas os grandes só eram para carga. Mas mesmo assim, vários apóstolos, justamente para cumprir o ídolo de Jesus, usavam os navios de carga, para poder espalhar o evangelho de Jesus. E esses navios, eles eram movidos a vela ou remo. Normalmente os navios de guerra eram movidos era vela e remo. Os navios de carga ou navios mercantes era mais a vela. Então quando o vento dava e impulsionava eles, então eles iam, nós, vamos embora. O vento começou aí, era como uma espécie de motor, só que no vento. Mas às vezes o vento era contrário, impulsionava eles para outra direção. Então o que eles faziam? Jogava a âncora, ficava ali parado, esperando passar aquele vento para poder, quando tivesse vento a favor. Quando o vento estava a favor, eles chegavam a mais ou menos a percorrer, em um período de um dia, 150 quilômetros, até nisso. Ou seja, que era bem mais do que uma viagem a pé, ou de cavalo. Mas só que nem sempre o vento estava a favor. Então havia às vezes ventos contrários. E esses ventos contrários atrapalhavam, esses ventos contrários muitas vezes levantavam tempestades, esses ventos contrários muitas vezes levantavam água em cima do barco. Era problema, gente, era complicado. E eles tinham que permanecer ali firmes. Então, trazendo para os dias de hoje, os nossos amados irmãos, eles estão enfrentando ventos contrários. Mas ao contrário daqueles navios, eles estão avançando. Eles estão avançando. Por quê? Porque não é o vento que leva o crente, é o Espírito no seu interior. Crente, ele olha para dentro de si. Crente, ele não olha a vantagem, ele não olha o que for de vantagem, não, ele olha para dentro de si. E aí, seguindo essa direção, é que ele vai. Amém, queridos? Estou só trazendo esse apenas para começar, mas a gente não vamos tratar detalhadamente sobre isso. O que eu vou falar hoje, veio uma instrução para mim hoje pela manhã. Eu ia ministrar uma outra palavra, no início da semana eu já estava planejando para trazer, mas o Senhor mudou, disse não é essa não, tem que ser outra. Então foi outra pela manhã hoje, que inclusive já está no YouTube, está no nosso canal do Telegram, a mensagem de hoje pela manhã. A mensagem de hoje pela manhã é: quem está no controle, você ou seus pensamentos? É sobre isso. Então é tratado sobre isso. Hoje à noite nós vamos continuar ainda falando dessa questão da mente, questão dos pensamentos, mas o Senhor me deu um outro tema. Esse tema
ele é apropriado para você. Para mim, pastor, é para você. Por quê? Porque você veio aqui para receber uma palavra do Senhor. E você, eu tenho certeza que você não veio porque não tinha outra coisa para fazer. Você veio impulsionado pelo Espírito. Então, aquilo que você precisa ouvir, você vai ouvir. Tendo plena ciência que quem ministra é o primeiro a ouvir. Então, se você ouvir alguma lapada, saiba que o pastor já levou a dele primeiro. Tá certo? Às vezes é algo agradável, às vezes faz bem, mas às vezes não é tão agradável não. Não, aliás, sempre faz bem, né? Sempre faz bem. Mas algumas vezes não é tão agradável, né? Às vezes tem umas palavras que é um pouco complicado, que é um pouco difícil, mexe um pouco com a gente. Mas, meu irmão, se você receber como em verdade é palavra de Deus, ela não só irá operar na sua vida, como vai operar na sua família também. Ela vai operar na sua casa também. Amém, milionários? Amém, milionários? Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 10. Então, qual é o tema da mensagem hoje, pastor? Qual é o tema que o senhor vai falar hoje? O tema que eu vou falar hoje é: domine sua mente. Domine sua mente. 2 Coríntios, capítulo 10, na revista atualizada, capítulo 10, Joshua, versículo 4, 10:4 de 2 Coríntios. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Joshua, esse mesmo versículo na nova versão transformadora, o mesmo versículo na versão transformadora tem uma explicação melhor ainda para a gente poder entender. Diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Sofisma é pensamento falso, ou falso argumento, ou argumento construído em cima de mentira. Também. Continua: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Ensinamos o pensamento. O ensinamos a obedecer a Cristo. Amém. Deus não criou você para ser controlado. Eu vou dizer de novo, porque parece que poucas pessoas entenderam essa parte, então vou deixar um pouco mais claro. Deus não criou você para ser controlado. Deus não criou você para ser dominado. Deus não criou você para te colocar para baixo. Deus não criou você para ser dominado, manipulado, controlado. Deus criou você para governar, para dominar, para controlar. Você é que deve controlar. Você é que deve governar. Você é que deve mandar. É bom saber disso, pastor. Hoje quando eu chegar em casa, é o seguinte: quem manda aqui? Não. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, tem uma lista sobre o que você deve mandar, o que você deve governar. E lá não está falando sobre outras pessoas. A grande verdade é que nem Deus controla pessoas. Nem Deus domina pessoas, porque se Deus me controlasse ou me dominasse, a minha adoração não seria verdadeira, porque não seria uma adoração do meu coração,
e sim eu estaria sendo manipulado para aquilo. Concorda? Deus não está no controle da sua vida. Aí, rapaz, agora isso aí vai de encontro a um monte de coisa que eu conheço. Pois é, de vez em quando a gente mata umas vacas sagradas aqui também. Deus não está no controle da sua vida. Quem está? Você. As decisões passam por você. O que você faz é por você. É você quem decide com quem casa. Ah, não, pastor, estou esperando um varão. Compra uma cortina que tu ganha. Tem uma ali que tem um varão. O que Deus faz, meu irmão ou minha irmã, é te mostrar o que está no coração do ou da pretendente que quem você quer casar. Mas só vai até aí. Estão entendendo isso? É você que escolhe com quem casa. É você que escolhe o emprego que você está. É você que escolhe a profissão. É você que escolhe a igreja que congrega. Dos 5 dons ministeriais, o pastor é o único que é as ovelhas que escolhe ele. Não é ele que escolhe. Agora, há um plano específico de Deus para o Elson. Quando o Elson estava no ventre da mãe dele, a Bíblia diz que Deus viu no momento em que ele foi concebido no ventre da mãe, e diante de Deus foram escritos todos os dias de Elson. Todos os dias foram escritos lá, até o fim, até ele se encontrar com Jesus. Esse plano, ele é ativado no momento que uma pessoa nasce de novo. É por isso que filho de crente não é crentinho. Ele precisa nascer de novo, como todo mundo. Como você, por exemplo. Seu filho tem que nascer de novo, do mesmo jeito como todo mundo. Então, voltando para o Elson. Elson, hoje é teu dia. Então, voltando para o Elson. A partir do momento que Elson nasceu de novo, pronto, ativou o plano. O Espírito Santo veio morar dentro dele. E começa a falar: Elson, siga isso, faça assim, faça isso, dessa forma. Esse é o plano de Deus para você. Mas aí Elson disse: sim, mas eu queria, era o do pastor Cristóvão, está bem legal, está bem adiantado do pastor Cristóvão, ele já entrou, tal. Não, o plano do pastor Cristóvão é um, Elson, o plano que eu tenho para você é outro. Isabela está grávida. Para quem não sabe, acabei de dizer, Isabela, agora já foi. Agora todo mundo está sabendo. A pessoa que está no ventre dela, porque já é uma pessoa, ela não vai ser mãe, ela é. Ela não vai ser, ela é, porque já foi concebido, já existe, já está no ventre dela. O plano que Deus traçou para essa pessoa que está no ventre dela já está tudo formado. Agora, cabe, veja bem agora a questão, o fato de você ter nascido de novo, não tira a tua capacidade de decisão. Você decide se vai seguir o plano de Deus para a sua vida, ou se vai seguir o que aos teus olhos é mais fácil. É você quem decide. Eu desenvolvia programas. Estudei linguagem de programação, tudo, algoritmo, tudo, desenvolvendo programas. Mas o Senhor tinha um plano para a minha vida, pastor. Só tinha um pequeno problema, eu não queria. Sou filho de pastor, então eu só via muito o lado negativo do pastorado. E eu dizia: tá doido, prefiro trabalhar com máquina do que com gente. Máquina não dá trabalho, o trabalho que a máquina dá a gente vai lá e resolve. Gente não. Gente só Deus. E tem casos que nem Deus. É porque se a pessoa não quer, nem Deus entra na história. Mas o Senhor não mudou de ideia. E por Ele não mudar de ideia, eu tive que mudar a minha. Se o plano que Deus tem para a sua vida já está lá, prontinho, direitinho, e você fica teimando de outra forma,
eu vou te dizer uma coisa, não perde mais teu tempo não, porque Deus não vai mudar de ideia. Então vai logo mudando para tu não perder teu tempo. Hoje pela manhã eu falei uma coisa, eu vou repetir hoje. Eu gostaria muito, mas muito, que Jesus voltasse agora. Eu queria que ele voltasse. Eu acordo pela manhã, meu irmão, e meu primeiro pensamento é, será que é hoje? Para abraçar ele. Porque o céu só é o que é por causa dele. Porque ele está lá. E o inferno só é o que é porque Deus não está lá. Para estar com ele, para viver com ele, para a eternidade. Mas imediatamente veio um outro pensamento para mim. Será que eu já cumpri o plano que Deus traçou para a minha vida nessa terra? Ops. Ficou silêncio. Tá, só eu que penso nisso, ninguém mais pensa nisso aí, né? Mas será que eu vou chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, estou aqui, eu fiz tudo o que você mandou que eu fizesse, eu segui o plano e terminei a carreira, guardei a fé diante do Senhor? Ou será que eu vou me postar diante do Senhor e dizer, ai meu Deus do céu, já cheguei, não aguentava mais, misericórdia, sim, mas tu cumpriste o plano, não, quero nem saber, estou aqui, tá bom. Não é assim não. É claro que vai ter gente assim, é claro que vai ter pessoas assim, mas essa pessoa não precisa ser você. Tivemos um momento de confraternização essa semana, eu falei lá, é por isso que eu não prego, corra atrás dos seus sonhos. Não corra, procure, busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, aí os teus sonhos serão realizados, aí aquilo que é bom para você vai se manifestar, quando você buscar a vontade de Deus para a sua vida. Mas, para que isso aconteça, eu nem comecei ainda, gente, estou só na introdução. Para que isso aconteça, você precisa fazer uma coisa, o quê? Treinar a sua mente. Porque a verdadeira batalha é a mente. Ou como diz a Joyce Meyer, naquele livro dela maravilhoso, que eu já li e recomendo todo mundo ler, O Campo de Batalha da Mente. É ali que se estabelece, é ali que está a sua batalha, é na sua mente. Por quê? Porque se você, no momento que você nasce de novo, o Espírito Santo te insere em Cristo, coloca você em Cristo. Então você está em Cristo, acabou. Se você está em Cristo, o diabo não pode pegar você, não tem condição de pegar você, porque você está em Cristo. Então o que é que ele faz? Lança os dardos inflamados. O dardo inflamado o que são os dardos inflamados? Em algumas versões é traduzido por flechas. Contra o que? A sua mente. E os pensamentos que vêm do diabo, nenhum é sem lógica, todos é com lógica e muito, mas muito inteligente. De fato, o ser humano só é mais inteligente que o diabo quando ele está em Cristo. Se não for assim, o diabo é bem mais inteligente, bem mais. Lembre-se de onde ele veio. Estão entendendo isso, gente? Sinete da perfeição, formosura, e não perdeu nada disso. Ele é derrotado, ele é um fracasso, ele não vale nada, ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Agora burro, ele não é não. E você só é mais inteligente do que ele quando a sua mente está cheia do que a palavra de Deus diz, porque é dela que vem a sua sabedoria, é dela, é da palavra. Mas os pensamentos vêm, e eu já falei uma vez, vou repetir, nem sempre são pensamentos pecaminosos. Nossa, é pecaminoso demais. Não, nem sempre.
Eu arrisco dizer que a maioria nem é pecaminoso, não. Mas são pensamentos que têm o poder de te distrair, de tirar você do foco do plano que Deus tem para você e de te afastar da palavra. É no seu pensamento que as coisas começam. Quando você pensa, você fala. Você pensa, você toma decisões. Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Eu já ouvi, eu vou dizer o que eu já ouvi. Ai, pastor, eu nem pensei, quando eu vi, já falei. Quem já ouviu isso? Só foi eu que vi isso. Quando viu, já falei. Eu nem pensei, já falei assim, sem pensar. Mentira. Você pensou, mas você não prestou atenção no que estava pensando. E por isso você falou. Tudo aquilo que você fala, passa antes por aqui. A única coisa que você fala, sem passar por aqui, é falar em línguas. Mas falou em português, ou qualquer idioma que você conhece, você pensa primeiro. Então, aonde é que você precisa ter cuidado? É com o que pensa. Vai ter momentos que você vai estar pensando em abraçar. Vai ter momentos que você vai estar pensando em melhor ficar distante. Vai ter momentos que você vai estar pensando em impor as mãos para receber cura ou unção. E também vai ter momentos que você vai estar pensando em dar aqueles 5 dons ministeriais, assim, aquela imposição bem no meio. São pensamentos. Você, escute bem, você não é culpado pelos pensamentos que tem. Você é culpado pelos pensamentos que mantém. Os pensamentos que você mantém, é eles que a responsabilidade é sua. A partir do momento que o diabo lança o dardo, você ou recebe e mantém, ou você rejeita. Depende de você. No versículo que nós lemos, as armas poderosas em Deus, elas têm o poder de derrubar fortalezas. O que são as fortalezas? São pensamentos que eles ficam, como é que eu posso falar, aninhados dentro da sua mente, a tal ponto de você pensar que aquele pensamento é seu. Não, é do diabo. Mas ele fica tão intrinsecamente ali aninhado, que constrói tipo uma fortaleza. Fulano, vamos orar. Orar? Vamos. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Acho que eu já orei muito. Por quê? Por que tu já orou muito? Porque na fortaleza da sua mente, embora a oração seja importante, não considera como necessária e indispensável. É melhor agir. E há momentos para agir e há momentos para orar. Sabedoria é distinguir a coisa da outra. Há momentos para agir e há momentos de orar. Mas a fortaleza está lá tão forte que... Por quê? Porque há um tempo atrás eu orei, e não aconteceu nada. Eu conheci não sei quem, não sei quando, não sei aonde, que orou muito. Ela orava mais do que todo mundo e era pobre, coitado. Não tinha nada na vida. O meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, sei lá quem, orava muito, mas ele não tinha nada na vida. Então por que eu tenho que orar? Isso está lá onde? Isso é uma fortaleza, meu irmão. A palavra de Deus, quando recebida, ela aniquila, ela destrói, ela pulveriza, ela explode e implode essa fortaleza. E você vai orar 1 hora e vai dizer, já passou 1 hora, pensei que tinha passado 2 minutos. Porque é bom orar. Mas a fortaleza está lá. Está todo mundo entendendo isso? Quer ver outra? Meu avô morreu de câncer. Meu pai morreu de câncer. Meu bisavô morreu de câncer. É uma coisa genética. Então no início, na mente dele, no momento que ele se lembra,
Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Eu agradeço, obrigado, Senhor. Eu sei que eu sou curado. Eu sou curado. No momento que se lembra, veja quando ele fala. Mas a fortaleza que está lá o tempo todo, no seu inconsciente, é que o bisavô morreu disso, o avô morreu disso, e o pai morreu disso, e ele também vai seguir o caminho de todos os homens, porque afinal de contas, por que ele é diferente? Seu bisavô pode ter morrido disso, teu avô pode ter morrido disso, teu pai pode ter morrido disso, e você parou. Por quê? Porque a palavra, ela destrói, ela pulveriza essa fortaleza na sua mente, ela pulveriza isso. Estão entendendo isso, gente? Eu não sei. Olha, eu vou te dizer, na minha família, o senhor pastor, teve uma que disse assim, foi uma abençoadinha. Seu pastor, olha, deixa eu te falar uma coisa. O senhor sabia que na minha família não tem um rico? Não tem nenhum rico. Todos, olha, o máximo que chegou foi meu pai, que tinha um Corsa velhinho. Ninguém tem Corsa aqui não, né, gente? Um Corsa bem velhinho, né? E pronto. Aí eu disse, e você é o quê? Eu sei que eu sou rica, pastor, mas eu digo, pronto, é esse mais que acaba com tudo, minha irmã. É o mais, esse MAS aí seu. Mas o que era o mais dela? O que era o mais daquela irmã que tinha terminado o rema, que tinha feito escola de ministros, que já ministrava em alguns lugares? Qual era o mais? A fortaleza. É a fortaleza lá na sua mente. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela quebra isso. Ela acaba com isso. Ela explode isso. Glória a Deus pelos psicólogos. Eu tenho vários amigos meus que são psicólogos. Tem uma pastora amiga minha que está tratando inclusive de uma pessoa da nossa igreja, é uma psicóloga, uma pessoa maravilhosa. Mas eu vou te dizer uma verdade, meu irmão: o que destrói a fortaleza não é a psicologia, porque aquilo que se combate espiritualmente não adianta combater mentalmente ou naturalmente. Vocês estão entendendo isso, gente? Aí vem, elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas de raciocínio humano, sofismas, argumento falso. Você não é rico pelo que você tem na carteira, você é rico porque a palavra de Deus diz isso. Aí eu vou repetir, que eu acho que nem todos os ricos ouviram, né? Então vou dizer de novo, que é para os ricos ouvirem. Você não é rico pelo que você tem na sua carteira, você é rico porque a palavra de Deus diz que você é rico, e acabou a história. Não importa que seu avô foi pobre, bisavô foi pobre, não sei quem lá foi pobre, não interessa. Interessa é a palavra que você ouve e coloca em prática. Milhões sendo acrescentados na sua vida milionária. Vocês estão entendendo isso? O que importa é que palavra você está colocando na sua mente. Por isso, Deus diz para Josué ia entrar na terra de Canaã. Olha só a história. Josué ia entrar na terra de Canaã. Deus disse que a terra de Canaã era deles. Deus disse que estaria com eles. Não foi? Foi isso? Foi. Deus disse que estaria com eles, que não ia deixá-los de jeito nenhum. Não foi isso? Mas, alguns momentos, milhões sendo acrescentados na sua vida, irmã. Alguns momentos que ele teve, Deus fala para ele e diz: ei, Josué, senta aqui, vamos ter um gabinete aqui. Ele tem um gabinete com Deus. Tem gente aqui que está pensando em ter uns gabinetes com Deus. Diz assim, ele disse: ei, Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então o quê? Então depois que você meditar, depois que você falar, depois que você meditar e praticar, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1:8. Mas Deus não disse que a terra era deles? Não já estava tudo certo? Não já estava tudo ok? É verdade, mas havia uma batalha que Deus não ia lutar por ele, na sua mente. Era ele que tinha que ver isso.
A meditação na palavra de Deus faz com que você, escute bem, derrube qualquer fortaleza que te impeça de avançar. É a meditação nela. Não é só você falar, irmãos, a fé fala, a fé tem uma voz, você tem que falar, concordo 1000% com isso. Mas sabe como é que é o processo da fé? Aquilo que mais você pensar, é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar, aquilo que mais você falar é o que você vai viver. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, Helena. Está todo mundo entendendo isso? Esse é o processo da fé. Quando começou o negócio aí do Covid, meu amigo, era Covid, a gente chegava no canto de Covid, a gente ia para o lugar de Covid, ligava a TV, Covid, desligava a TV, abria lá, o YouTube estava lá cheio de Covid, era Covid direto. Aí eu disse, chega, eu não vou encher a minha mente com Covid, eu vou encher a minha mente com o que destrói o Covid. Eu vou encher a minha mente com o que destrói toda arma forjada contra mim. Palavra. Ah, mas é o que? É que o senhor é o pastor. Não, é porque eu sou crente. Crente, eu sou filho de Deus. E tudo que o meu pai pensa, eu preciso pensar também. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária. Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária. Ei, eu estou falando, eu estou crendo, hein? Ei, escutem bem, vocês que estão plantando, eu estou falando, eu estou crendo. Vai acontecer. Agora creiam comigo, por favor. Aí escuta só. Deus disse para Josué isso. Por quê? 430 anos os israelitas passaram na terra do Egito como escravos. Nascia escravo, crescia escravo, casava escravo, tinha filhos escravo, morria escravo. A mentalidade deles era de escravo. Um pastor amigo meu disse, e muita gente discordou com ele, mas eu concordei 1000% com ele. Ele disse o seguinte: Deus conseguiu tirar o povo de Israel do Egito, mas Deus não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo de Israel. A mentalidade deles era de pobreza. A mentalidade deles era de escravos. Mas Deus queria que eles fossem uma nação independente, ou melhor, uma nação independente das nações, independente apenas dele. Vou dizer outra fortaleza que veio agora. Tem o seu patrão que é muito amigo seu. Você trabalha para ele, ele é muito amigo, gente boa demais. Ele te ajuda, te abençoa, você deve muito para ele. Seu patrão pode ser seu pai também, seu tio, pode ser seu avô. Há uma fortaleza que fica fácil estabelecer na mente das pessoas, é que aquele ali é a fonte. Ixi, no dia que meu pai morreu, pastor, eu fiquei sem chão. Aí eu disse, tu amarra teu pai, né, rapaz? Realmente, não é para menos. Ele disse, não, eu fiquei sem chão, pastor, porque eu não sabia como é que eu ia pagar as contas. Sério? Pastor, o meu pai, eu estou dizendo que eu vi isso, o meu pai, desde que eu tinha 16 anos de idade, até depois casado, com filhos, meu pai pagava minhas contas, pastor. Aí o homem morreu. E pastor, eu passei uma situação tão adversa que eu ainda não saí dela. Faz 3 anos que ele morreu. 3 meses depois meu nome já estava no SPC e não saiu de lá ainda. Eu estou dizendo o que eu ouvi. O que é isso? Fortaleza. Deixa eu te dizer uma verdade hoje. Fontes humanas secam. Fonte divina jorra. Um outro irmão que eu aconselhei eu disse isso a ele há mais de 1 ano. Eu falei para ele isso. Eu disse, rapaz, ele me contou um monte de coisa e pediu para orar por ele. Eu disse, vou não. Por quê? Seu caso não é de oração. O quê? Disse, rapaz, você vai ter que mudar isso. Se você não tivesse uma fé suficiente, eu ia juntar minha fé com a sua. Mas você tem. Você tem.
Você sabe a verdade e você tem ouvido falar a palavra de Deus e você tem ouvido a palavra. Eu disse, você vai falar todos os dias. Muitas vezes, Deus é minha fonte. Tá, pastor, mas o que é que isso vai mudar? Olha, pastor, eu estou dizendo que, pastor, meu nome está no SPC. Digo, certo, fale. Deus é minha fonte. Só isso? É só isso. Deus é minha fonte. Quantas vezes eu falo? Bom, quantas vezes tu respira? É por aí. Porque ele falando, Deus é a nossa fonte, né? Ele estaria falando o que, gente? Palavra. Iria destruir o quê? Aí não adianta orar. Aquela fortaleza que precisa ser destruída na sua mente, não adianta orar. Você precisa se encher tanto da palavra de Deus, se encher tanto da palavra de Deus, a ponto dela quebrar isso. E quando você sair do eu sei disso, para eu vivo isso, aí a fortaleza foi quebrada. Estamos toda quinta-feira, a amada professora aqui, Carlene, logo, gente, quem quiser dar os abraços em Carlene, dá logo, porque logo ela não vai estar mais por aqui não, gente. Ela vai estar ensinando por tudo quanto é lá. Tem ela aqui, tem a Lene, tem não, Cristóvão, não quero agora não, Cristóvão, fica aí. Não, eu vou ficar sem pastor auxiliar, tá doido? Tem vários aqui. Mas ela fala uma coisa, ela está trazendo um seminário chamado Vida de Prosperidade. Aí a pessoa pensa prosperidade, né? Aí igual patinhas, né? No olho já aparece o cifrão, né? E o som da caixa registradora, tchim. Mas vida de prosperidade não é dinheiro. É o que? Vida. Engloba tudo. Engloba tudo. Vocês estão entendendo até aqui? Pronto, agora eu acho que a gente começa a ministrar. Meu Deus do céu, pastor, vai terminar que hora? Às 6 horas da manhã, por aí. Vamos lá, vamos em frente. Então, aqui está. A palavra de Deus, ela destrói essas fortalezas. O problema dos cristãos é porque eles nascem de novo e já acham que por ter nascido de novo está tudo bem, pronto, acabou-se. Posso até morrer, que eu vou para o céu. Vai. Só que Deus não quer que você vá para o céu até que você tenha completado o plano que Ele traçou para você nessa terra. E o plano que Ele traçou para você nessa terra é para abençoar os outros. Ops. Eu pensei que o plano era para me enriquecer. Não. Você enriquece para um propósito. Você prospera para um propósito. Você é curado para um propósito. Que propósito? Abençoar os outros. Deus quer alcançar outras pessoas através de você. Mas você alcança essas pessoas com a sua vida. Não é só com as suas palavras. Se você é uma pessoa que vive preocupado, o que é preocupação? Meditação na coisa negativa, né? Preocupação é meditar na coisa negativa. Eu estou muito preocupado. Meu Deus do céu. Por quê? Meu filho tirou umas notas erradas, umas notas baixas aí. Dona Inês já começa a rir. Tirou umas notas baixas. Olhe. Sei se esse menino vai passar não. Falou o que pensou. Falou o que pensou. O que mais você pensa é o que você crê, não é verdade? Aí você vai falar. O que é que vai acontecer? O menino não vai passar de ano. Ainda que seu filho seja a pessoa mais trabalhosa da Ceilândia, nunca fale o que a Bíblia não diz sobre ele. Fale o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Seu filho é descendência poderosa na terra. Seu filho é geração abençoada. Seu filho é da geração justa. Seu filho vai fazer diferença nessa terra. Filhos e filhas.
E assim você muda um destino. Podemos mudar destino? Pode. Havia um destino para você, inferno, para todo mundo aqui. Estava todo mundo só de passagem comprada só de ida. Carimbo, visto, naturalizado, inferno. Aí Jesus veio e mudou o destino. Aí nos deu o nome dele para que possamos mudar destinos nessa terra. Estão entendendo até aqui, gente? Só que a coisa começa onde? Efésios 6. Efésios 6. Joshua, deixa pronto o vídeo aí. Não bota agora não, deixa pronto. Na versão revista atualizada de Efésios 6, começa dizendo o seguinte, no versículo 10. Versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Observe que não diz peça força a Deus. Diz se fortaleça. Ou seja, não é Deus que te dá forças, é você que se fortalece. Eu vou repetir. Não é Deus que te dá força, é você que se fortalece. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes, não fala de atacar não, fala de ficar firme. Continua. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura não é sua. Alô, a armadura não é sua. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pastor, esse dia mau deve ter sido semana passada, pastor, deu uma chuva tão forte que eu pensei que ia derrubar a casa. Meu filho, se fosse. Não. O dia mau é o dia escolhido pelo diabo, algumas vezes, para tentar parar você. E normalmente, na grande maioria das vezes, não é dia de 24 horas. Às vezes dura semanas. Às vezes meses, ali ó. Chega uma coisa atrás da outra, chega uma coisa atrás da outra, chega uma coisa atrás de outra. Temos uma abençoada aqui na igreja, que enfrentou um problema sério no Instagram dela, da empresa dela. O que foi aquilo? Dia mau. Vem contra todo mundo. Vem contra todo mundo. Aí diz, resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, venci. Ai, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, já sou curado, sou livre, amém. Só que ele diz mais uma coisa, permanecei. Por quê? Porque vai vir de novo. Ei, escuta, você está na terra, esse mundo é governado pelo maligno. Quando Jesus estava orando por nós, ele disse claramente lá em João no capítulo 17, não rogo para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Você está nesse mundo, está entendendo? Milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, meu irmão. Você está nesse mundo, e esse mundo é governado pelo maligno. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Então o que é que ele faz? Ele busca te tirar da posição que você está em Cristo, para o terreno dele. O nosso terreno é o da fé. O terreno do diabo é a incredulidade. Na fé, o diabo não fica em pé. Ele não consegue ficar em pé, da sua frente não. Chegou, vai estabanando, que é liso demais, não dá. Mas na incredulidade é você que não fica em pé. É por isso que 4 vezes a Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. Ou seja, não é momentos de fé, é o tempo todo na fé. Declarando, falando, dizendo, pensando. Mas vamos continuar aqui, porque não é sobre isso que eu vou falar, que eu estou falando. Vamos lá. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo. O escudo da
Tem mais gente aqui. O escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, que também é traduzido como flechas, inflamados do maligno. Como é construído esse escudo, pastor? Ouvindo. Se você não ouvir, você não vai ter fé. Se você não tem fé, como é que você vai poder apagar os dardos inflamados do maligno? Detalhe, vem para todo mundo. Chove. E é o dia todo. Não vai dar certo. Fulano não está falando direito contigo. A GCN passou por tu e não falou. Sobre para a GCN. Pois é. Sabe o Elcio? Elcio passou por mim, pisou no meu pé e não falou comigo. Que coisa. Sabe, eu não entendi. A Rita, eu tentei falar com ela, estendi a mão, fiquei só ali no vácuo. Ela nem olhou para a minha cara. Olha o pensamento. E detalhe, realmente o Elcio não viu você mesmo não. Realmente a GSN passou e não viu você. E a Rita estava olhando para o lado de lá, não estava para ver você. Ou seja, tem lógica. Aí traz uma coisinha chamada ressentimento, que vira rancor, que vira mágoa, que traz doença. Pensamento. Estou falando só um, dá. Tem outro, não vai dar não. Não vai dar para prosperar não. Desse jeito, é ruim. Não. Gente, teve pessoas que saíram da nossa igreja. Teve uma pessoa que saiu da nossa igreja. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque tudo que vocês pregam não está acontecendo comigo. E eu fico chateado porque acontece com os outros. Sério? Mas que foi isso? Ele saiu daqui pensando, recebeu a palavra, ouviu a palavra, saiu daqui pensando, mas no caminho o diabo mas contigo não acontece não. Mas cadê que aconteceu com você? Pois é, aconteceu com o Cicrano, mas cadê que aconteceu contigo? Aí aquilo foi virando, flechas. Joshua, por favor, apaga lá. Joshua, coloca o vídeo aí. Protejam-se! Essas covardes! Levantem-se! É isso que acontece com você todo dia. É todo dia, é desse jeito. Esse aí é um filme dos 300 que eu creio que todo mundo devia assistir. Muito bom. O que eu quero mostrar para vocês. Vocês viram que eles estavam rindo enquanto as flechas caíam? Há pessoas que ainda não tomaram posse do que Deus lhes deu, porque está precisando rir. Está sério demais. Há pessoas que ainda não tomaram posse do que Deus lhes deu, porque está precisando dançar. Ei, meu irmão, está endividado? Está passando por problemas? As flechas estão chegando. Bota um forró do Shot Santos, chama a tua mulher e vai dançar. Chama a tua mulher e vamos dançar, minha filha. Nós dois aqui. Ô pastor, e não é pecado dançar não, é nada com a tua mulher. Agarradinho então, aqui é uma beleza. Não vou falar mais não, porque senão os solteiros vão ficar, deixa para lá. Então, a grande verdade, meu irmão, presta bem atenção nisso. A grande verdade é que se você não controlar isso, o diabo vai alcançar vantagem na sua vida. Qual é outra coisa que acontece? Pode notar,
Quando está com os pensamentos errados, dominando, a primeira coisa é o quê? Se afastar. Já notaram isso? Se afastar. Não, vou ficar aqui no meu cantinho. Fica aí no teu cantinho com o diabo. Quando você está junto, quando você está conversando, os pensamentos não tem muito tempo. Por quê? Porque você tem que conversar com um, conversar com o outro, e lá vai fulano e tal, você está ocupado. Mas quando você se afasta, a Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. É por isso que Jesus não orou para que fôssemos vários, ele orou para que fôssemos um. Ei, um é assim, ó, assim é dois, assim é que é um, junto, coeso, porque está ocupado, está falando, não deixando de congregar, como é o costume de muitos, não é assim que está na palavra? Eu não, posso ser crente em casa. Mentira, fake news veio lá do inferno. Mas na minha casa eu leio minha Bíblia, eu estudo, eu tal, tudo mais. Meu irmão, eu já anotei, não lê não. Não estuda não. Eu estudo, pastor, no início até pode ser, depois vai diminuindo. Daqui a pouco está lá conversando com o diabo. Como é que a pessoa conversa com o diabo? É isso mesmo. É o dia mesmo. Bem que minha mãe me avisou que quando chegasse nessa época eu ia ter esse problema. É problema da idade. Conversando com o diabo. Do mesmo jeito que a Eva, que deveria ter mandado a serpente se lixar de lá, vaza. Não, foi conversar com a serpente. Tem muitos cristãos que ficam conversando com o diabo. E alguns até dão razão. É na mente. Sabe, quando Jesus foi tentado lá no deserto, em alguns filmes mostra que parece, né, que o diabo apareceu com aquele tridente bem grande, todo vermelho, com chifre, o rabo em forma de seta. Você é filho de Deus, foi não, irmão. Aliás, o diabo nem é assim, tira logo isso da cabeça. Ele não é nem assim. Aquilo foi na mente, meu irmão. Foi o pensamento chegando. Por quê? Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. E como é que nós somos tentados? Na mente. Se você não dominar a sua mente, o diabo vai dominar. Eu vou dizer de novo. Se você não dominar a sua mente, o diabo vai dominar. Se você não controlar o que entra na sua cabeça, o inferno vai controlar. Vai. Porque você não domina, irmãos. Por quê? Porque Deus não vai dominar. Deus não vai controlar. Se você fosse alguém, se Deus estivesse, digamos assim, no controle da sua vida, você seria perfeito, querido. Oh, perfeito, você seria bom em tudo. Você arrumaria tudo. Você não errava uma. Se Deus estivesse no controle. Mas em troca você seria nada mais de um projeto de gente controlado, como um boneco de corda. Só controlado ali. Deus não quer isso. Deus quer filhos que digam: pai, eu te amo. Não pelo que você faz por mim, não por aquilo que você tenha me dado, mas por aquilo que eu sou em você. Eu sou filho do teu amor, então eu te amo de coração. Eu estava em Aracaju, e na hora da oferta, eu coloquei a minha oferta assim na mão, e lá terminou a oferta, já entrega para o ministro, já, para quem vai ministrar, e eu ia ministrar lá. Então eu coloquei aqui na mão e comecei a orar: obrigado, Senhor, por essa semente e tal. Mas aí veio uma nota no meu coração. Eu digo: Senhor, ainda que na palavra de Deus não estivesse escrito que deveria dar oferta, ainda que na palavra de Deus não estivesse escrito que eu deveria dar o dízimo, ainda que na palavra de Deus não estivesse escrito que eu devia semear, contudo eu plantaria, eu daria a minha oferta, eu daria o meu dízimo, pela simples gratidão por pertencer a você,
por pertencer a você. Mas onde é que começa a coisa, gente? Mente. Eu vou lá entregar dízimo, nada. Já viste meu carro? Meu carro caiu nos pedaços, e o carrão do pastor. Tu viu o carrão do pastor? Ainda não é um carrão que eu quero. Você ainda vai ver o carrão. Tu já viu o carrão do pastor? Por que é que eu tenho que entregar? Se ele está com o carrão e eu com o meu carro aqui todo caindo nos pedaços. Você não entrega o dízimo. Escuta. Apenas porque o pastor é porque que seja. Não, até porque o pastor nem recebe o teu dízimo. Dízimo você entrega na igreja. Mas você não entrega o dízimo por isso. Você entrega o dízimo porque você já foi abençoado. Por que que muitas pessoas ainda não estão desfrutando plenamente das bênçãos que Deus lhes deu? Você sabe por quê? Porque na mente delas está que Deus vai abençoar se eles fizerem isso. Deus vai abençoar se fizer aquilo. Deus vai abençoar se fizer tal coisa. Quando tudo que Deus dá é por graça, não é pelo que você faz. Na mente. Vocês estão entendendo isso? Eu não entrego meu dízimo. Por que eu estou falando de dízimo, Jesus? Bem, ele mandou, está feito. Por que eu entrego meu dízimo e oferta? Não é para ser, é porque eu sou. Eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou ungido, eu sou santo, eu sou justo, eu sou de Deus. Então tudo que eu tenho é de Deus. Está todo mundo entendendo até aqui? Tudo que eu tenho é de Deus. Agora eu coloco isso na minha mente. E eu fico ali meditando. Irmãos, quando eu colocar, eu falei isso eu falei isso no grupo dos conselheiros, falei isso na reunião, mas agora eu vou falar para a igreja toda. Irmãos, quando colocar uma ministração para você assistir, não é aquele tipo que você pega a ministração, deixa ali e vai fazer as coisas, não. Não, senta e presta atenção como se estivesse aqui no culto. Diga para o seu irmão, tu olha para a primeira pessoa que estiver do lado, tal, fala. Diga para ciclano, olha, fala. Mas não tinha ninguém, então diz para você mesmo, pega um espelho. Isso se chama assimilar, receber a palavra. Ligado. Não é para você simplesmente, pastor, me dá aí um pendrive que eu boto no carro e acabou. Não, aí acabou mesmo. Isso não vai trazer fé para você, não. Escutar isso e escutar uma música é praticamente a mesma coisa. Quando estamos falando de você prestar atenção. Em Provérbios, Deus diz como a gente tem que fazer. Presta atenção às minhas palavras e inclina o teu ouvido aos meus ensinamentos. É a forma de fazer. Mas aí, passa-se de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não ouve a palavra. Nenhuma. Aí ele quer vencer o diabo que está o tempo todo trabalhando contra ele. Como, querido? Se você não dá nem 10 minutos da palavra, a palavra, nem 1 hora, nem 2 horas. É capaz de ir para a faculdade e ficar 4 horas, 6 horas numa banca escolar aprendendo, mas não pode passar 2 horas ouvindo a palavra. Agora ficou silêncio. Mas sabe por que isso? É a fortaleza na mente. A palavra é importante, mas esse mas é o que acaba com tudo, né? Irmãos, a palavra, ela não só é importante, a palavra é indispensável, essencial, necessária. E como ela não existe outra. Tudo que você tem vem da palavra. Vou dizer de novo, tudo que você tem vem da palavra. Vou dizer de novo, tudo que você tem vem da palavra. Que palavra? A que você receber. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que liberta? A verdade. Que verdade? A que é conhecida. Se não é conhecida, não liberta.
É por isso que muitas pessoas sabem, mas ainda não estão desfrutando. Por quê? Porque eles apenas sabem, não conhecem. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo saber. Eu vou repetir. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo saber. A fé vem pelo ouvir, não é pelo que ouviu. É pelo ouvir. Qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior problema aqui? Qual é a sua maior dificuldade? Busque na palavra versículos e fica falando, meditando sobre eles, enchendo a sua mente. Quando as flechas chegarem, você tem levantando o escudo da fé. Mas a palavra de Deus diz assim, ei, tu está doente, a palavra de Deus diz dessa maneira, tu vai morrer. Eu não vou morrer, porque eu vou completar os meus dias, porque Deus me deu longevidade de vida. Olha, ei, tu vai ser pobre, não, porque pela graça de Jesus, eu conheço, eu sou rico, Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Está escrito que Ele supre cada uma das minhas necessidades. Eu sei em quem tenho crido. Eu não vou me entristecer, eu não vou ficar com raiva, eu não vou me preocupar, eu vou engrandecer aquele que habita dentro de mim. Isso é levantar o escudo da fé. E de novo, não é por ser pastor, é crente. Crente faz isso. Você ganha pessoas, principalmente com a sua vida. Porque pessoas vão ouvir você falar de Jesus, mas elas estão olhando, procurando Jesus em você. Você fala de Jesus, mas elas estão olhando para você. Ele é crente, né? Fala essas palavras bonitas. Quando ele fala, eu sinto tanto bem, sinto uma paz. Mas só que, quando a coisa aqui aperta aqui na empresa, ele é o primeiro a dar no pé. Ele fica preocupado, ele fica ansioso, ele não come direito, ou se não come demais. Não dorme. Jesus fazia isso? Que nada, ele dormia na hora da tempestade. Na hora da tempestade ele ia dormir. Isso fica com algo, um pastor disse uma coisa interessante, que eu concordei com ele totalmente. Ele disse: a sua autoridade só vai funcionar na tempestade quando você puder dormir nela. Eu digo diferente, eu porém vos digo, né? Eu porém vos digo, está com problema, meu irmão? Vai dormir. Se você puder resolver o seu problema, você resolve. Mas se você não puder resolver, vai dormir, vai descansar. Por quê? Maior é aquele que está dentro de você. A Bíblia diz que Ele cuida de nós, e a Bíblia diz que Ele ministra a nós enquanto estamos dormindo. Mas isso é dominando a mente. Dominando a mente. Eu falei de manhã que isso é uma disciplina. É preciso disciplinar isso para chegar a esse ponto. Que ponto, pastor? Dominar a sua mente. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nada que é bom e maravilhoso e excelente, escuta, vem fácil. Ah, pastor, mas a salvação foi só declarar com o coração, sou salvo. Pois é, mas tu viu o que custou? O sangue de Jesus? A vida de Jesus? Então o que é que você faz quando vem para a igreja? Senta e ouve a palavra. Ah, mas eu queria olhar lá no meu Instagram se está... Vai ouvir a palavra. Ah, mas eu queria mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Aqui, ouça a palavra. Porque você pode perder uma palavra que vai custar, não é muito mais do que apenas dinheiro ou coisa. Você pode deixar de ouvir uma palavra, e isso pode custar a sua vida. Pastor, e se alguém quiser falar comigo, primeiro Jesus, Ele que espera. Quem é mais importante para você? Quem é mais importante para você?
Eu vou encerrar, eu acho. O irmão estava orando. Ele estava lá no seu gabinete orando e orando ao Senhor. E ele orava tão baixinho que só se ouvia, ele só movia os lábios, mal se ouvia a sua voz. De repente chega o secretário dele, batendo nele: pastor, pastor, pastor. Aí ele: pois não, o que foi? O primeiro-ministro da Inglaterra está aí. Isso foi naquele tempo da era industrial, que a Inglaterra estava no auge. O primeiro-ministro está aí para falar com o senhor. Eu estou em audiência com o rei dos reis, você quer que eu pare para falar com o primeiro-ministro? Ele espera. E aquele homem poderoso, primeiro-ministro da Inglaterra, um dos homens mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso, teve que esperar sentadinho 45 minutos até que terminasse a audiência do irmão. Isso é coisa de crente. Vocês estão entendendo isso? Mãe, eu estou precisando falar com a senhora. Estou meditando na palavra, não posso te atender. Mas eu preciso da senhora agora. Estou meditando na palavra. Vai orar, pergunta a Deus. Por mais mães assim. Por mais mães assim. Ô pai, eu tenho um assunto para falar com o senhor. Já orou, meu filho? O quê? Você já orou? Orei hoje antes do almoço. Não, sobre o assunto que você está querendo falar. Não orei não. Então vá orar, meu filho. Só vem para mim depois que você falar com Deus, porque Ele sabe melhor do que eu. Por mais pais assim. Mas isso só vem, na mente. Porque a nossa mente, ela está projetada para atuar no natural, naquilo que vê. E tudo bem, os sentidos estão na mente mesmo. Mas existem coisas que, se você não souber atuar no espiritual, por mais que você faça no natural, não vai conseguir. Eu disse algo ao Fábio, acho que foi o Fábio que eu falei. Deus pode fazer em 10 minutos o que você não consegue em 10 anos. Foi contigo que eu falei isso, por favor? Deus pode fazer em 10 minutos o que você não consegue em 10 anos. A questão é, o que tu está fazendo nos 10 minutos? Está todo mundo entendendo? Irmãos, eu sou muito, muito grato a Deus pela oração. Eu amo orar. Orar, irmãos, é ter comunhão com Deus. Orar é você falar e Deus responder. É Deus falar e você responder. É aquela comunhão, para daqui, para de lá. Isso é oração. Oração não é aquela coisa, não. Oração é conversa, é diálogo. Oração vai além de qualquer religião. E crente que não ora, está com um problema grave. O crente, ele não tem que apenas orar, ele tem que gostar de orar. Ele tem que amar a oração. Se existe alguém viciado em oração, tem que ser o crente. Mas meu irmão, sem a meditação na palavra, não vai resolver muita coisa não. Encha a sua mente com a palavra. Viva a sua mente na palavra. E dessa maneira, só dessa maneira, você dominará qualquer pensamento que chegue até você. Eu vou encerrar com um versículo lá em Isaías, capítulo 55. Esse versículo é conhecido. Muita gente já ministrou sobre ele. Eu já ministrei também. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, né, gente? Isaías, capítulo 55. Estou terminando. Escuta, eu estou terminando, mas o Espírito Santo vai continuar. E acredita, ele prega bem melhor do que eu, viu? Infinitamente. Ele vai, escute, essa palavra vai arder no seu coração.
A partir de hoje, essa palavra vai estar ardendo no seu coração. Todo dia essa palavra vai estar ardendo. E você vai ter o chamado, não só para orar, mas para meditar na palavra dele. Porque Deus quer que você entre para valer no plano que ele traçou para a sua vida. Capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos caminhos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muita gente prega dessa maneira, e até fala dessa maneira: os pensamentos de Deus são mais altos que o meu. Os caminhos de Deus, que aqui caminhos são planos, aqui está falando de planos, são melhores, são mais altos do que os meus. Mas irmãos, quando você vai para o versículo 6, a gente tem que pegar o contexto para não fazer pretexto para heresia, né? Então, vamos lá, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha o versículo 7: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Está falando de quem? De você? Está falando de quem? Do iníquo e do perverso, não está falando de você não. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O iníquo e o perverso, não está falando de você não. Agora olha para mim, preste atenção. Preste atenção. Se isso é o iníquo e perverso, e o seu pensamento? E o seu caminho? O seu pensamento é o pensamento de Deus. O seu caminho é o caminho de Deus. Mas pastor, não conta nada para ninguém não, fica só entre nós dois. Mas eu vejo quando eu tenho uns pensamentos que não tem nada de Deus, é porque não são seus. É porque não são seus. Os seus pensamentos são os de Deus. Nunca assuma como seu algo que Deus não te deu. Eu vou dizer uma coisa: nunca assuma como seu algo que Deus não te deu. Se não puder pensar de acordo com a palavra, meu irmão, é porque a sua meditação está fraca. Pense como Deus pensa, e dessa maneira você dominará qualquer coisa que venha contra você. Você vencerá qualquer cilada se você pensar como Deus pensa. E como é que eu vou pensar como Deus pensa? Enchendo a minha mente com a palavra. Para encerrar 2, Romanos, eu tenho que ler Romanos, gente. Romanos 12, eu tenho que ler. É até uma obrigação. Romanos capítulo 12, versículo 2, na versão NVT, Joshua. Versão NVT, capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz aí: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança em sua forma de pensar. Os transforme por meio de uma mudança em sua forma de pensar. Então Jesus não transforma. É você que é transformado à medida que os pensamentos de Deus entram no teu crânio. Estão entendendo até aqui, gente? A fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cura é boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Prosperidade é boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Riqueza é boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E salvação? E libertação, e paz? Pois bem, para experimentar, você tem que mudar sua forma de pensar, para pensar como Deus pensa. Ou seja, não é apenas declarar pela fé, não, é muito mais, é declarar pela fé, mas é vivenciar os pensamentos de Deus na sua vida.